Isso pra nós, ó. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos se chegando nesse frio. Fecha a porta aí da sua casa, a janela. Que já já a gente já vai começar a nossa reunião. Compartilhar com o Senhor. E estar atento ao que Deus vai falar conosco nessa noite. Daqui a pouquinho a gente começa. Vamos se acomodando aí. Tudo bem, Ana? Fazendo os últimos acertos aqui. Sim? Glória a Deus, Ana. Coisa tremenda. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Dirceu. Dirceu, ele mandou uma mensagem, eu vi só depois, Dirceu. Ele queria mandar as medidas, né, de Jericó. E eu só vi depois, meu irmão. Você me perdoa. Mas se você quiser mandar para mim, fica à vontade, tá? Eu não deu para ver no momento da reunião, mas se você quiser mandar... Pode ficar à vontade, eu não esqueci não. Tá? Vai ser bem-vinda as suas informações. Vão ser bem-vindas, né? Suas informações. Obrigado pela sua participação aí com a gente. Ok, 20 horas. Boa noite, pessoal.
meus amigos, irmãos, colegas, família, mais uma reunião do nosso grupo de intercessão, e nós vamos compartilhar hoje sobre o capítulo 7 do livro de Josué. Saber o que a gente consegue aprender, né, com alguns princípios que Deus deixou escrito aqui na palavra dele, para que nós venhamos crescer espiritualmente, né, desenvolver a nossa vida espiritual, para estarmos cada dia mais alinhados com aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Vamos estar orando, colocando esse tempo diante do Senhor, colocando as nossas vidas, colocando a sua vida. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo, por esse dia, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Nós colocamos as nossas vidas diante do teu altar nessa noite. Obrigado porque nós temos o privilégio de mais uma vez estarmos reunidos para compartilhar da tua palavra, que é viva e eficaz, que é a verdade que nos liberta, e que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, estar trazendo entendimento da tua palavra para esses dias, para nossas vidas, para as nossas famílias. Nós queremos nos colocar na tua dependência. Guarda cada vida, cada lar, cada família. Guarda-nos aqui também. Se for necessário, coloca anjos para nos guardar, para proteger cada um, Pai. Livra-nos de todo mal. E que o tempo que vamos passar aqui seja um tempo bom, um tempo de crescimento, de discernimento e de entendimento daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Nós te louvamos nessa noite em nome do Senhor Jesus. Amém? Antes de ler aqui, hoje eu quero ler o capítulo 7 de Josué, o capítulo completo, mas antes de lermos, eu gostaria de te dar um norte, talvez uma tarefa, né, bem prática. A gente está compartilhando aqui a respeito do livro de Josué, aprendendo alguns princípios. Por que Deus quer nos ensinar alguns princípios? Para que nós estejamos com o nosso coração mais alinhado com a vontade dele, para que nós venhamos tirar das nossas vidas tudo aquilo que nos atrapalha de termos relacionamento com Deus, para que nós tenhamos uma vida de acordo com a palavra dele, né? Mas não adianta muita coisa se nós ouvirmos e não colocarmos em prática. Então existem algumas coisas bem simples, e eu gostaria que você estivesse... nós estamos numa segunda-feira, né, praticamente no começo da semana. Anota aí na sua casa o nome de umas 3, 4 pessoas que talvez já há algum tempo que você não encontra, que você não conversa, não tem relacionamento. Anota aí o nome e faz um propósito nessa semana de você estar ligando para essa pessoa para saber se está tudo bem com ela. Né? Nesse tempo de quarentena, de isolamento, a gente não sabe como que cada um está vivendo. Alguns estão trabalhando nos serviços que nós chamamos de essenciais. Outros estão em quarentena total, né? Isolados, só dentro de casa, não saem. Então, outros precisam de trabalhar e não conseguem trabalhar também por causa da quarentena. Então, dá uma ligada, anota aí o nome de umas 3, 4 pessoas, alguns amigos, talvez alguém até da sua família, e faça um propósito, né, um desafio nessa semana de estar ligando para essas pessoas, para saber como que elas estão, se elas estão precisando de alguma coisa, aquilo que você pode ajudar, aquilo que você pode compartilhar, né? Às vezes a gente não tem muito, mas o pouco que a gente tem, a gente pode compartilhar. Né? Às vezes a pessoa tá em alguma dificuldade até com relação a alimentos, e às vezes a gente tem em casa e a gente pode compartilhar. Então, faça esse desafio com você, não para mostrar para ninguém, não para se exibir, não para colocar em rede social, não é nada disso. É para você. Você vai se sentir bem, eu tenho certeza disso.
Então anota aí o nome de umas 3, 4 pessoas, alguns amigos aí, talvez alguém da família. Dá uma ligada, e aí, tá tudo bem? Como que você tá passando esse tempo de isolamento? Tá precisando de alguma coisa? Às vezes tem pessoas que estão precisando apenas e tão somente da sua ligação, da sua atenção. Né? É lógico que nós não vamos poder fazer muito mais que isso, abraçar e estar perto, mas talvez uma ligação já vai assim fortalecer a vida de algumas pessoas. Então, dá uma ligada, pergunta se está tudo bem e existe uma lei espiritual que não falha. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Pastor, eu estou precisando que alguém ligue para mim. Talvez ninguém ligou porque você nunca plantou essa semente ainda. Então é tempo de você plantar, que daqui a pouco você vai começar a colher também. Alguém vai ligar para você, para saber como que você está, se preocupar com você, dar atenção para a sua vida. Né? Então, eu quero já, nesse início, uma coisa bem simples, né? Mas prática, desafiar você. Tá? Dá uma ligada aí para uns 3 ou 4, né? E pergunta como que está a situação, se está tudo bem ou não. Se está precisando de alguma coisa ou não. Beleza? Então vamos lá, nós estamos meditando com o foco de intercessor no livro de Josué. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo de número 7. Né? Nós falamos já dos outros capítulos, que tem alguns princípios, né, que nós aprendemos. Princípio, o versículo-chave do nosso estudo é Josué, capítulo 1, versos 7 e 8, né? Ser forte e corajoso. Então, o princípio que nós aprendemos no capítulo 1 é ser forte e corajoso para meditar na lei do Senhor. Capítulo de número 2 é o mapeamento espiritual, é aquela habilidade de você desvendar que tipo de problema a pessoa está passando para você poder ajudar, e talvez o problema que ela está passando também é o problema que você está passando, né? Então você faz um mapeamento na sua própria vida para saber quais são as áreas que precisam de transformação. O capítulo de número 3 fala do batismo de arrependimento, foi quando Josué passou o Jordão com o povo, né? O capítulo de número 4 fala dos 2 altares, né? Josué dá um norte para que 2 altares fossem levantados, um debaixo das águas, outro na saída das águas. Isso fala do altar público e do altar escondido. Não vou entrar aqui em uma discussão pequena que tem. Existe uma discussão teológica que fala que foi um altar só, outros falam que foi 2 altares. Nós vamos ficar com 2 altares, nós vamos pegar essa linha que fala do altar escondido. É aquele altar que você levanta lá no seu quarto, fechada a porta, e você se prostra diante do Senhor, e aquilo que Ele revela para você, você pode manifestar no altar público, diante das pessoas. A lei dos 2 altares. Capítulo 5 fala da circuncisão cirúrgica, que é a aliança, você retirar, circuncidar do seu coração aquilo que está ligado à carne, aquilo que está ligado aos seus sentimentos, às obras da carne. Capítulo de número 6 fala sobre a retirada de Raabe, né? De Jericó, mas o princípio é a obediência, você obedecer àquilo que Deus está te direcionando. E hoje nós vamos falar do capítulo de número 7, tá? Que é o pecado de Acã, o princípio de você ter uma vida transparente diante do Senhor, abandonar aquelas coisas escondidas que estão no seu coração, trazer a luz para que você seja curado, restaurado, a fim de que não sofra nem você, nem a sua família, nem os seus filhos. E nós vamos ver aqui no capítulo 7, eu quero ler esse capítulo hoje. Excepcionalmente, eu quero ler esse capítulo completo, são 26 versos, mas nós somos corajosos e nós vamos ler os 26 versos ou versículos, como você quiser. Diz assim a palavra do Senhor: o pecado de Acã e a derrota de Ai. Mas os filhos de Israel foram infiéis no tocante às coisas condenadas.
Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. Assim a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Ora enviou Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, e lhes disse: subi e espiai a terra. Então subiram aqueles homens e espiaram a Ai. Quando voltaram a Josué, lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai, e não fatigues ali a todo o povo, pois são poucos os habitantes. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai, que feriram deles uns 36. Perseguiram-nos desde a porta até Sebarim e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Os anciãos de Israel fizeram o mesmo e deitaram pó sobre as suas cabeças. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste a este povo atravessar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Oxalá nós tivéssemos contentado em ficar da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Ora, Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus de todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Disse o Senhor a Josué. Gostaria que você prestasse atenção a partir desse verso. Levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porque Israel se fez condenado. Não serei mais convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Olha o que Deus fala para Josué. Não serei mais convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: coisas condenadas há no meio de ti, ó Israel. Não poderás suster-te diante dos teus inimigos, enquanto não tirares do teu meio as coisas condenadas. Vocês não vão conseguir vencer se continuar com esse pecado inserido em vosso meio. Olha só, 14. Amanhã vos chegareis segundo as vossas tribos. A tribo que o Senhor tomar se chegará por famílias. A família que o Senhor tomar se chegará por casas. E a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado no fogo, ele e tudo o que tiver. Violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e foi tomada por sorte a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, foi tomada a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, foi tomado Zabdi. Fazendo chegar a casa de Zabdi, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te, glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele. Declara-me agora o que fizeste. Não mo ocultes. Respondeu Acã a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel. Eis o que fiz. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. Então estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e realmente tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo da capa. Tomaram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué,
e a todos os filhos de Israel, e a puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos, e as suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo que tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos perturbaste? Hoje o Senhor te perturbará. Então todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimaram-nos a fogo. Levantaram sobre ele um grande montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira. Por isso se chama aquele lugar o Vale de Acor até o dia de hoje. Meu Deus! Veja só, queridos, quando a gente analisa o capítulo de número 7 do livro de Josué, parece que houve um retrocesso na vida do povo de Israel. Eles haviam acabado de vencer uma batalha contra Jericó, que era uma das cidades mais fortalecidas que tinha na terra de Canaã. Uma das, muito maior do que Ai. Fortalezas enormes. Eles acabaram de vencer. E quando eles foram batalhar contra uma cidade menor, que era Ai, eles foram derrotados. Então, a impressão que dá é que eles retrocederam. Mas como que consegue vencer uma batalha com um inimigo muito maior e quando chega com um inimigo menor, eles são derrotados? A impressão que dá é que houve um retrocesso, Isso de início já nos ensina que, às vezes, nós estamos trabalhando com pessoas, com vidas, e trabalhar com vidas requer muito posicionamento, muita dedicação, muita oração, muito empenho, muito amor. E às vezes a gente começa a caminhar com algumas pessoas que nos pedem ajuda e elas vão caminhando até um determinado nível, vão galgando degrau por degrau, abandonando alguns vícios, abandonando algumas práticas, mas chega em um determinado momento, a pessoa ela trava ali, ela não consegue mais dar nenhum passo. A impressão que dá é que ela está amarrada, Ela vence algumas batalhas que talvez, se analisarmos, é lógico que é individualmente, é pessoal, cada um tem a sua batalha, mas olhando assim, a gente vê as pessoas vencendo cada batalha, cada gigante na sua vida, E quando chega diante de algumas coisas tão pequenas, às vezes como diz em Provérbios, o que destrói a vinha são as raposinhas, Vence pedras grandes, Mas quando chega coisas pequenas, detalhes pequenos, as pessoas estão tropeçando. Às vezes vence um vício tremendo, que é talvez vício de drogas, de bebida, vício de prostituição, de pornografia. Mas quando chega em uma coisa talvez pequena, talvez uma mentira, talvez um posicionamento, talvez uma renúncia de ter a última palavra, talvez uma soberba, a pessoa trava ali e não conseguir marchar, conseguir desenvolver. Ela fica travada ali e a gente olha, Caramba, como é que conseguiu vencer coisas tão fortes, mas nisso daqui que aos olhos humanos, lógico, eu quero voltar a repetir, é individual, cada um tem o seu gigante, eu não posso menosprezar o gigante de ninguém e ninguém também pode menosprezar o meu gigante. Às vezes algo que é fácil para mim vai ser difícil para você, algo que é difícil para você vai ser fácil para mim. É por isso que a gente precisa ter paciência, amor, mas a gente olhando assim aos olhos humanos, como que conseguiu vencer, aquele gigante tão forte, e agora nisso daqui que é tão simples,
uma meditação na palavra, uma oração, uma vida disciplinada, hábitos, mudar hábitos, coisas simples, às vezes a pessoa fica travada. E aí a gente consegue observar que são áreas que a pessoa ela não conseguiu se libertar totalmente daquilo ali. E são áreas que a pessoa mente, dissimula, e por conta disso a libertação não flui 100%. Irmão, libertação, amigo, deixa eu te falar algo. A libertação só vai fluir 100% quando você for 100% transparente com Deus. Deus não quer 99,9% do seu coração. A Bíblia fala assim: filho meu, dá-me o teu coração, é completo. E às vezes fica alguns departamentos do nosso coração, alguns cômodos do nosso coração que nós não conseguimos abrir para Deus. Não conseguimos ter esse 100% de transparência, né? E aí a gente não consegue acreditar que Deus, que já te ajudou a vencer gigantes tão grandes, às vezes nós não conseguimos acreditar que Deus vai nos ajudar a vencer alguns problemas tão pequenos, né? E principalmente no tocante a essa dissimulação, a essa manipulação, que está ligada à dissimulação e à manipulação, estão ligadas à mentira. Eu gosto de uma palavra que o pastor Marcos, ele falou, que a mentira é o bebê, só que ela se alimentou, cresceu e se tornou adulta. E hoje nós chamamos a mentira de duas irmãs siamesas, que é a dissimulação e a manipulação. Irmãos, a dissimulação e a manipulação estão totalmente ligadas à mentira. Estão totalmente ligadas à mentira. Então aqui nós conseguimos ver que o povo está empolgado, acaba de ter uma vitória tremenda, né? Parece que vai ganhar todas as batalhas agora. Derrubaram uma muralha tremenda de Jericó, entraram, conquistaram a terra, né? Lá literal, eu volto a falar e eu quero repetir isso para ficar bem gravado no seu coração. Jericó, ela está dentro de nós. Essas muralhas, essas fortalezas estão aqui dentro. E às vezes nós conseguimos derrubar fortalezas tremendas no nosso coração que nós jamais imaginaríamos que conseguiríamos derrubar. E conseguimos conquistar essa parte da terra e resgatar esse fio escarlate que foi colocado ali na muralha, que era uma tipologia, né? Que era a casa de Raabe, né? Conseguimos resgatar alguns valores dentro dos nossos corações, lembrando que Raabe, ela é algo tão importante, por isso que ela é mencionada no livro de Josué, porque ela fez parte ali da linhagem, da genealogia de Jesus, né? Para a gente ter uma noção, uma prostituta, onde que vai entrar na sua cabeça religiosa que Deus colocaria uma prostituta para fazer parte da genealogia de Jesus? Não cabe na nossa mente religiosa. É só Deus para fazer algumas coisas nesse sentido. Isso prova o quê? Que não importa o que você fez, se você abrir o seu coração 100%, se você entregar a sua vida 100% para Cristo, Ele pode restaurar totalmente, como Ele fez com aquela ex-prostituta que foi Raabe, e ainda foi colocada ali, inserida na genealogia de Cristo. Então aqui o povo está empolgado com as batalhas, né? A tendência quando acontece isso é que naturalmente, depois de nós vencermos uma batalha tremenda, a gente conseguir conquistar algumas coisas, é uma tendência natural do ser humano fazer o quê? Baixar a guarda. Nós baixamos a guarda. A gente já não ora como orava anteriormente. A gente já não medita na palavra como meditava anteriormente. A gente já não tem aquela disciplina de ter uma vida de jejum como tínhamos anteriormente. A gente vai baixando a guarda, como se tudo já tivesse resolvido. Irmão, eu vou te falar algo aqui que talvez soe um pouco pesado, mas enquanto nós estivermos nessa terra, vivendo nesse corpo carnal, você vai ter batalhas. Você vai ter guerras internas, guerras na sua mente. Nós só vamos conseguir
nos desvencilhar disso quando nós estivermos com o nosso corpo totalmente restaurado, sairmos desse corpo corruptível, como diz Paulo, e formos revestidos por um corpo incorruptível. É só nesse momento que nós não vamos ter mais essas batalhas internas. Paulo chega a falar que o nosso espírito, ele batalha contra a nossa carne diuturnamente. Lá em Gálatas fala isso. Então nós não podemos baixar nossa guarda. Nós não podemos abandonar o estilo de vida que a gente tinha quando nós conseguimos vencer alguns gigantes nas nossas vidas, direcionados por princípios da palavra do Senhor. Então, a palavra diz para nós não ignorarmos os ardis do inimigo, porque ele é astuto, os ardis, a habilidade que ele tem para nos enganar, a habilidade que ele tem para nos iludir. O diabo, tem coisas que o diabo faz, irmãos, que é literalmente para nos enganar. Mas veja só, nós não podemos colocar toda a culpa das nossas falhas no diabo. Tem coisas que acontecem nas nossas vidas que são resultados do que nós praticamos. Deixa eu te falar algo. O diabo ele não se embriagou com bebida alcoólica e ficou bêbado. O diabo não fumou maconha. O diabo não cheirou cocaína. Quem faz essas coisas somos nós. Ele só dá ideia. Ele só manipula. Nós que praticamos os pecados. O diabo não tem amante. O diabo não adultera. O diabo não está nem preocupado com pornografia, ele só dá ideia. Essas coisas quem pratica somos nós. É lógico que nós não vamos menosprezar as astutas ciladas, a forma que ele manipula, a habilidade de enganar, mas quem pratica o pecado somos nós. Só, aqui no caso de Acã, né? Essas coisas que Acã pegou aqui, na verdade, fazia parte do tesouro de Deus. Existe um princípio muito importante aqui, eu não vou entrar totalmente nele, mas Jericó era a primeira cidade. Jericó era a primeira cidade. E as primícias sempre vão ser de Deus. Não adianta você tocar nas primícias. Não vou falar de dízimo e de oferta, amém? Não é isso. Mas é um princípio. Primícias são de Deus. Olha só. O verso de número 18 do capítulo 6. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não tomeis delas coisa alguma, e não façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Olha só o 19. Toda a prata e o ouro, e os vasos de bronze e de ferro, são consagrados ao Senhor, e irão para o tesouro do Senhor. Era a primeira cidade, as primícias eram do Senhor. Tem uma tradução bíblica que eu gosto muito que fala que não tocais no anátema. Isso significa, não vou falar sobre isso, só uma pincelada para te ajudar. O seu dízimo, que é o primeiro, que são as primícias, é do Senhor, é anátema. Se você tocar naquilo ali, vão vir consequências. Fecha. Acã tocou naquilo que era primícia do Senhor. Acã tocou nas coisas condenadas. Era para trazer tudo isso para o tesouro da casa do Senhor. E Acã tocou naquilo que não era para ser tocado. E veja só, uma das fraquezas de Acã que a gente consegue perceber aqui era mentira. E em consequência disso, né, pessoas morreram, pessoas foram retalhadas por causa da mentira de um. Quando acontece isso,
é necessário nós fazermos um processo de volta, de mapeamento. Por que algumas pessoas estão sofrendo e a gente não consegue identificar? Por que algumas pessoas estão tendo algumas consequências e a gente não consegue identificar? Peraí, vamos saber quem que é a autoridade sobre essas pessoas. Por que filhos estão sofrendo hoje e a gente não consegue entender? É isso que Josué fez. Josué primeiro, ele começa a procurar onde que estava a falha. E aí ele vai diante de Deus. Olha o que Josué disse. Josué no verso 7, capítulo 7, verso 7. Senhor Deus, por que fizeste a esse povo atravessar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Olha a ousadia de Josué. O Senhor fez a gente passar o Jordão, chegar aqui e morrer. Por que o Senhor fez isso? O que nós diremos agora, Senhor? Israel virou as costas para os seus inimigos. E o que Deus fala aqui no verso 10? Disse o Senhor a Josué, levanta-te. Por que você está prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou. Vocês estão sofrendo consequências do pecado de vocês. Eu não tenho nada a ver com isso daí. Nossa, Deus está pesando a mão sobre a minha vida. Nossa, olha o que está acontecendo comigo. Meu Deus, o diabo está furioso. Irmão, retrocede um pouco, retorna um pouco no seu comportamento. Algumas coisas estão acontecendo conosco por conta de consequências de atos que nós tivemos, decisões que nós tivemos lá no passado. Vou te dar 10 segundos para você pensar aí que tipo de consequência que você está sofrendo hoje que você não consegue identificar na atualidade do porquê você está passando por isso. E começa a fazer um mapeamento no seu comportamento. Algum tempo atrás, talvez meses, anos atrás, talvez você vai encontrar a raiz desse problema. Enquanto eu tomo uma água aqui, vou te dar 10 segundos para você analisar. Deus foi muito enfático com Josué. Por que você está clamando a mim? Por que você está prostrado aí? Israel pecou. Este é o conceito do pecado coletivo. Deus não falou... Guarda isso aí no seu coração. Deus não falou, Acã pecou. Deus falou, Israel pecou. Porque Acã fazia parte de um povo. Acã fazia parte de uma comunidade. Acã fazia parte de um corpo. Então, se um pecou, todos pecaram. A igreja é um corpo. Às vezes, nós não temos noção da nossa responsabilidade quando nós dizemos que fazemos parte de um corpo. O nosso pecado pode atingir vidas. A família é um corpo. Deus foi bem enfático. Ele não falou para Josué, Acã pecou, eu quero que você tire ele do meio. Não, Deus falou, Israel pecou. Porque os olhos do Senhor são olhos coletivos. Deus usa pessoas individuais para propósitos coletivos. A linguagem dos céus, ela é coletiva. O Pai é nosso, o pão é nosso, o reino é nosso. Não tem nada individual. Aliás, se você tiver com um projeto, quero deixar isso aqui bem claro aqui. Se você tiver um projeto onde só você cresce, só você tem benefício, só você usufrui, irmão, não sei se Deus está inserido nesse contexto. Deus nos dá para que nós estendamos as mãos para aqueles que estão ao nosso redor. Deus nos abençoa para que nós sejamos abençoadores. Se só eu estou
crescendo em um lugar onde eu estou no coletivo, irmão, alguma coisa eu fiz de errado, eu preciso voltar lá atrás para saber onde que eu errei, por que só eu estou crescendo e as pessoas que estão ao meu redor não estão. Deus é coletivo. Jesus morreu por todos, não foi por um, nem por alguns. Jesus não fez acepção, ele morreu por todos. A bênção é para todos. A salvação é para todos. É lógico que o comportamento de alguns vão fazer com que eles tenham acesso a algumas bênçãos de Deus que outros não vão ter. Mas Deus é um Deus coletivo. Deus é um Deus coletivo. Israel pecou. Deus trata a igreja ou o ministério como um corpo. Logo, um pecou, todos pecaram. Acã pegou aqueles objetos e levou para dentro da tenda dele. Isso nos ensina que a pessoa ela entra num estágio de pecado, às vezes até habitual, que ela começa a trazer as consequências disso para dentro de casa, para dentro da família, dentro da sua própria casa. Ela começa a trazer maldições porque eram coisas condenadas, anátema, maldito. Ele trouxe para dentro de casa. E aquelas coisas estavam enterradas ali. Estavam enraigadas ali. E começaram a gerar consequências que talvez ele imaginasse que não fosse por conta daquelas coisas condenadas. Às vezes você está tendo consequências na sua vida, na sua família, por coisas que você trouxe para dentro da sua casa, estão ali enraigadas, enterradas ali em um passado, e que você não entende do porquê dessas consequências. Pois é, Deus está te falando hoje que você precisa abandonar, arrancar de dentro da sua casa. E aí eu quero estender a casa aqui não apenas para quatro paredes ou um lugar de alvenaria ou de concreto, para uma casa principal que nós temos, que é o nosso coração, que é a habitação de Deus. Deus precisa parar de ser alguém que visita a sua vida para ser alguém que mora na sua vida. Algumas pessoas têm Deus só como visitante. Vem, passa, fica um pouquinho, daqui a pouco ela volta para o pecado e o Espírito Santo não vai no mesmo lugar que tem pecado, e daqui a pouco o Espírito Santo ele sai deste lugar para não morar com sujeira. Não que ele vai te abandonar, mas ele começa a te influenciar agora de fora e não de dentro. E às vezes nós temos o Espírito Santo somente como aquele que visita e não como aquele que habita. Porque o coração que o Espírito Santo está habitando, irmão, ele traz mudança de vida, transformação de vida, mudança de mente, metanoia, transformação de caráter. E não tem ninguém que transforma caráter a não ser Jesus. Só Jesus para mudar o caráter de uma pessoa. Acã trouxe essas maldições todas para dentro da casa dele, para dentro da família. Quais são as práticas que você teve lá no passado que por conta disso trouxe maldição para dentro da sua casa? Conversava com um pastor e ele atendendo um casal, e o casal falava: pastor, o meu filho, ele só era de casa para a igreja, da igreja para casa, de casa para a escola. Eu não sei porque agora, com 17 anos, ele resolveu usar droga. Começaram a ver o quê? O casal começou a ver, a enxergar, até a percepção do quê? De sintomas. De coisas que aconteceram lá atrás e que não foram consertadas. Houve uma época que os pais também tiveram esse comportamento de usar drogas, de usar bebida. E isso nunca foi consertado. Pastor, em Jesus, irmão, Jesus quando ele entra, ele transforma por completo.
Na palavra fala assim que ele levou sobre si todas as nossas maldições, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus, Jesus fez a parte dele e fez bem feita. Agora eu preciso fazer a minha parte. E aqui nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando de posicionamento, de ter uma vida de acordo com aquilo que Jesus quer para nós. É isso que vai transformar a nossa vida, é isso que vai mudar a nossa família. E aqui começa um outro processo de mapeamento, que nós chamamos de zoom de Deus. É identificar quem foi. Deus falou, Israel pecou. Agora precisava saber quem foi que pecou. Nós chamamos do zoom de Deus. Né? Coloca uma câmera aqui e ele vai dando um zoom, vai afunilando até achar onde que está a raiz do problema. E Deus é mestre nisso. Só que Deus, irmãos, veja só. Jesus é um gentleman. Jesus é um cavalheiro. Jesus não quer te envergonhar. Jesus não quer expor ninguém. Se ele quisesse expor, Deus já tinha falado, foi Acã, traz ele para cá e vamos acabar com isso. Não. E aí a gente vê esse trilho, né, que começa na coletividade até chegar no indivíduo. Né, um caminho ali, né? Se nós não levarmos a pessoa a enfrentar as consequências do pecado, né? Um trabalho de retratação, de perdão, de restituição, de conserto, de reconciliação, com certeza essa pessoa ela não vai conseguir alcançar o alvo e o objetivo, que é a cura para a sua alma. Nós precisamos lidar com o pecado. Deus perdoa os pecados? Glória a Deus, amém. Perdoa. Mas Deus não vai nos livrar das consequências. Nós vamos ter que enfrentar as consequências. Irmãos, de certa forma, lidar com o pecado é muito mais fácil do que lidar com as consequências. Você reconhece, se arrepende, pede perdão e Deus ele é um perdoador. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se você cometeu o pecado que é algo que vai prejudicar você, glória a Deus, pede perdão e Ele perdoa. Se foi pecado que atingiu pessoas, nós vamos ter que fazer um conserto com pessoas. Jesus estava passando em um determinado local e tinha um camarada chamado Zaqueu. Zaqueu, a Bíblia fala que ele era de baixa estatura, ele subiu em uma árvore para ele ver Jesus. Jesus para exatamente ali, irmão, onde ele estava. Zaqueu, desce depressa que hoje eu vou posar na sua casa. Zaqueu desce. Irmão, Jesus não pregou para Zaqueu, ele só entrou na casa dele. Zaqueu falou, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus não falou nada, irmão. Ele só entrou na casa dele. Zaqueu falou, eu vou restituir. Tem pecados que nós vamos pedir perdão para Deus, Ele vai perdoar, mas nós vamos ter que restituir a pessoa que foi ofendida. Tem pessoas que nós vamos ter que procurar para pedir perdão. É lógico que você vai ter que ter sabedoria, você vai ter que ter um orientador, você vai ter que colocar diante de Deus. Mas tem pecados que nós vamos ter que procurar a pessoa. A pessoa vai no comércio, ela compra e não paga. 2 anos sem pagar. Aí ela chega diante de Deus e pede perdão. Glória a Deus, Deus perdoou. Mas e o cara que você comprou? Ele vai ficar no prejuízo? É o que aconteceu com os leprosos, que Jesus falou que estavam curados para se apresentarem ao sacerdote. No caminho, nós estamos falando aqui que as pessoas vão ter que enfrentar as consequências do pecado. Aqueles leprosos, eles foram curados, 10 leprosos, né? Um só voltou para agradecer, mas olha só, Jesus deu um norte, ele falou, vai
e se apresentem ao sacerdote. E eles, por eles obedecerem a Jesus e se encaminharem ao sacerdote, eles foram curados. É uma vida de obediência. Então veja só, quando Acã ele esconde os objetos dentro da sua casa, a sentença é que todos seriam apedrejados e queimados. O texto é bem claro. Todos iam sofrer as consequências por causa do pecado de um. Mas vamos dar uma analisada nesse zoom de Deus. Olha só. Acompanha comigo. O verso, a partir do 16, diz assim, ó, então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos. E foi tomada a sorte a tribo de Judá. Primeira oportunidade que Deus deu para Acã. Deus não queria expor Acã. Deus deu a primeira oportunidade. Tribo de Judá. Acã era da tribo de Judá. Naquele momento que escolheu a tribo de Judá, ele poderia muito bem levantar a mão, chamar Josué. Josué, fui eu. Eu pequei, eu fiz isso. Por favor, me perdoa. Interceda por mim diante de Deus, Josué. Irmão, Deus não quer que... Deus não quer que nós venhamos perecer, que nós venhamos morrer por causa do pecado. Deus quer o quê? Quer um coração transparente. Por que Davi, ele é chamado o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi era rápido no arrependimento. Irmãos, veja só, meu amigo, querido, Adão quando pecou e Deus foi ter com ele, Adão, o que aconteceu? Foi Eva. Quando Davi pecou e Deus foi ter com ele, Davi, o que aconteceu? Foi eu mesmo. Arrancou as suas vestes reais, se vestiu de pano de saco, jogou cinza na cabeça, se prostrou, entrou em jejum e começou a orar e pedir perdão. Por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha facilidade para se arrepender dos seus pecados. Acã, aqui nesse momento aqui, foi escolhido a tribo de Judá. Ele era da tribo de Judá, mas ele ficou em silêncio, preferiu guardar o seu pecado. Primeira oportunidade. Segunda oportunidade. Fazendo chegar a tribo de Judá, foi tomada a família dos Zeraitas. Família de Zerá. Acã era da família de Zerá. Segunda oportunidade, ele fica em silêncio. Tentou dissimular ali. Tentou manipular. Deus está dando uma chance para você se arrepender, para você se consertar, para você se reconciliar com Ele. Deus não quer te expor, Deus não quer te envergonhar. É melhor se descobrir do que ser descoberto. É melhor você abrir o coração. Se tem alguma coisa que você precisa consertar, procura pessoas sábias, pessoas maduras, procura o seu líder, o seu pastor, alguém de confiança. Talvez seus pais. Procura, olha, eu fiz isso, me ajuda em oração, eu preciso, não estou conseguindo mais viver com esse peso nas minhas costas. Segunda oportunidade, olha só, verso 17. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem foi tomado Zabdi. Terceira oportunidade, família, homem por homem foi tomado Zabdi. Já foi escolhida a tribo de Judá, família dos Zeraitas, Zabdi, terceira. Acã era dessas famílias. Deus está dando, olha, a terceira oportunidade para Acã confessar o seu pecado, para Acã expor, chegar a se prostrar como fez Davi, se arrepender. Davi era para morrer. A sentença saiu dos próprios lábios dele. Palavra de rei não volta atrás. Tem um ditado que fala isso. Quando Natã foi confrontar Davi e contou a história lá de um viajante que veio e tal, Davi falou assim, esse homem é digno de morte. Quando Natã falou assim, esse homem é você. Esse homem é digno de morte. Ele vai ter que restituir 4 vezes mais, porque era a lei da época.
Davi se lançou por terra, se arrependeu. Natan na hora falou assim, você não vai morrer. Por que Deus não concluiu a sentença que saiu dos próprios lábios de Davi? Porque ele se arrependeu. Você não vai morrer, mas o filho que te nasceu vai ter consequências. Terceira, 3 oportunidades. Veja só, a partir do verso 18. Fazendo chegar à casa de Zabdi, homem por homem foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Deus deu 4 oportunidades para Acã se consertar, para Acã se arrepender. Mas ele, por conta do seu orgulho, por conta da sua falta de transparência, da sua mentira, da sua dissimulação, da sua manipulação, ele não quis se expor. Talvez por conta da sua reputação. Pastor, o que vão pensar de mim? Irmãos, é melhor você matar a sua reputação agora e você ter uma vida eterna com Deus, do que você poupar a sua reputação agora e lá no juízo final você ser julgado e ter uma vida eterna longe de Deus. Porque o texto de Mateus é muito claro. Nós vamos chegar diante dele, Senhor, nós pregamos no teu nome, repreendemos, expulsamos demônios, nós fizemos tantas coisas. E naquele dia o juiz, justo juiz, vai dizer, não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. 4 oportunidades para se consertar diante de Deus. E ele não aproveitou as 4 oportunidades, as 4 chances. E aí, vem as consequências. E aí, Deus perdoa os pecados, mas nós temos que lidar com as consequências. Por que você fez isso? Quando chega em Acã e Josué chama ele, sabe o que ele faz? Ele confessa. Mas não era mais fácil ele ter confessado lá no começo? Não era mais fácil lá no começo, já que fosse para confessar agora, confessasse lá no começo. Josué, eu errei, pequei. Mas não, nós idolatramos a nossa reputação. O que vão pensar de mim? Somos orgulhosos, somos arrogantes e prepotentes. Achamos que ninguém nunca vai descobrir aquilo que nós escondemos debaixo das nossas tendas. Ei, a Bíblia fala que aquilo que é feito no oculto será proclamado nos telhados. Não há nada que você consiga esconder diante dos olhos daquele que vê todas as coisas. Conserte a sua vida, ainda dá tempo. Abra o seu coração. E aí as consequências vêm. Josué mandou, veja só. Verso de número 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, a cunha de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, jumentos, ovelhas, sua tenda, tudo que ele tinha. Foi apedrejado e queimado. Pessoas estão morrendo por consequências de pecados que nós estamos cometendo. Filhos estão morrendo por conta do pecado dos pais. Liderados estão morrendo por conta do pecado dos líderes. Ovelhas estão morrendo por conta do pecado de pastores. E eu falo isso com todo zelo e com todo cuidado, irmão. Pastor Anderson Silva está liderando um movimento aí agora. Ele está fazendo um trabalho e está assombroso. Denúncia de pastores abusadores. Irmão, eu estou assustado. Eu estou assustado. Os filhos, as filhas, todos os bens foram apedrejados e queimados por conta de um pecado de um. Outros sofreram. Até quando os seus filhos vão sofrer? Até quando os seus liderados vão sofrer? Até quando a sua família vai sofrer? Porque
você está poupando a sua reputação. E não está abrindo o seu coração diante do Senhor. Esse capítulo, já estamos finalizando. Ele resume no impacto de uma retaliação. Porque a pessoa viola os princípios de Deus. Princípios de autoridade, princípios de cobertura, né, de armadura. E isso traz consequências. Ele não obedeceu o líder. Ele não obedeceu quem deu o norte. Josué, que era o homem de Deus ali, era a voz de Deus ali no meio da comunidade, ele falou, não é para pegar. E ele quebrou uma cadeia de autoridade, por conta disso ele teve consequências. E se você quebra uma cadeia de autoridade para cima, você pode ter certeza que a cadeia de autoridade para baixo, alguém aqui embaixo vai quebrar. Se você é insubmisso aqui em quem é autoridade sobre a sua vida, alguém que está debaixo da sua autoridade vai quebrar a submissão diante da sua autoridade. Você pode ter certeza. Filhos estão quebrando autoridades, sendo insubmissos aos pais, porque os pais quebraram as autoridades, foram insubmissos com os seus pais ou com alguém que estava com autoridade sobre as suas vidas. É o princípio da hierarquia. Se você não obedece, você não pode exigir obediência. Se você não é submisso, você não pode exigir submissão. Quando você vai batalhar contra o inimigo, o interessante é você abrir todos os bastidores da sua alma, trazer luz. Você não pode ir deixando uma unha para o diabo usar contra a sua vida. Nesse trabalho que o pastor Anderson Silva, lá de Brasília, está fazendo sobre denúncia à pedofilia, a abusos sexuais cometidos por líderes, veja só, esses dias tentaram fazer uma retaliação contra ele, fizeram um perfil falso dele. E ele foi muito claro, ele falou, irmão, você acha que eu vou entrar em uma batalha dessa, deixando a minha vida, deixando de consertar coisas que eu fiz lá atrás? Vocês não vão conseguir achar. Para vocês achar um pecado nessa área contra a minha pessoa, vocês vão ter que mentir. Assim, devemos ser com transparência. O diabo não pode ter uma unha, ter nada do que nos acuse lá no nosso passado. Como que você acha que você vai entrar numa batalha se você deixou alguma coisa para trás? É preciso que haja um conserto. A capa babilônica que Acã pegou, a capa tem a ver com redenção, né? E era a redenção da própria Babilônia, né? Que era onde havia pecado de idolatria, de prostituição. Acã está trazendo tudo isso, já era para ter essa redenção. Acã está trazendo pecados de coisas que já foram remidas para dentro de casa. Tem coisas que você já venceu, que você já conseguiu ser vitorioso, que você já abandonou na sua vida. Você não pode trazer isso de novo para dentro da sua vida, para dentro da sua casa, dentro do seu coração, dentro da sua família. Se você venceu a prostituição, não traga isso de volta para dentro da sua casa. Se você venceu o vício, não traga isso de volta para dentro da sua casa. Se você venceu o adultério, a pornografia, a mentira, todas essas coisas ligadas às obras da carne, não traga isso de volta para dentro da sua casa. Às vezes, a pessoa, ao invés de se deixar remir na função que ela desempenhava quando era do mundo, ela traz essa capa. Capa também fala de função. A pessoa tinha algo que ela fazia lá no mundo e que não era de acordo com os princípios da palavra. Agora ela encontra Jesus, ela quer ter uma vida transformada, mas ela continua desempenhando a mesma coisa que ela fazia lá, agora como um cristão. Ela vendia coisas falsificadas quando ela era do mundo, agora ela se converteu, ela continua com as mesmas atitudes. Irmão, Deus não está na falsificação. Deus não está na mentira. Acã sofreu consequências, mas a família dele também sofreu consequências.
E aí a pergunta que eu quero deixar ecoar aí essa noite sobre a sua vida, o Espírito Santo vai trabalhar nisso, vai me ajudar nisso, para te trazer o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. O que foi praticado no seu passado que você ainda não consertou e que talvez já esteja trazendo consequências para a sua família, para a sua casa? O que precisa ser consertado? Procure o seu líder, procure o seu pastor, procure uma pessoa de confiança. Conserte-se diante do Senhor. E se tiver que procurar pessoas para pedir perdão, para liberar perdão, para fazer restituição, para se reconciliar, faça isso o mais rápido possível. Tenha uma vida transparente diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa, através do Espírito Santo, completar no seu coração aquilo que eu não consegui transmitir. Amém? E nós estamos, assim, com as nossas mãos estendidas. Se você precisar de ajuda, pode nos procurar. Se você precisar de ajuda, a gente está à disposição para ajudar, para estar orando junto. É lógico que agora, nesse momento, nós estamos meio que distantes, mas manda uma mensagem. Se você tem a sua igreja, por favor, procure o pastor da sua igreja, o seu líder. Amém? Pessoas de confiança, pessoas maduras, pessoas que Deus vai colocar na sua vida para você ter uma vida abundante diante do Senhor. Amém? Nós vamos orar por algumas pessoas. Pedidos de oração. Saúde da família da irmã Catiane Diniz, a Rose, que perdeu o marido, e sua filha Gabi, o Roberto Lopes e a Eliane, a Deise, o José, pai do irmão Guilherme Alves, o irmão dele, o Kleber e família, e a mãe Joana, dona Joana, minha amiga, a irmã Aparecida e seus filhos, a irmã Dalgisa e sua mãe. Eu quero orar também pela família família Santana, né, que perdeu um ente querido ontem, o Celinho Santana. Também pela família da Soninho, perdeu um primo ontem, né? E orar também pelo Joelzinho, meu amigo Joelzinho, perdeu recentemente o pai, a mãe dele, a Cecília. E colocar a sua vida também, a sua casa diante do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós queremos expressar nossa gratidão ao Senhor por esse tempo. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos ensinado, nos direcionado. Quero colocar essas vidas diante do Senhor. Meu amigo Joel, a mãe dele, Deus, console os corações, Deus, dos primos da Soninha, toda a sua família, a família Santana, que também perdeu, Deus, um ente querido. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor traga consolo através do Espírito Santo. Também te peço que o Senhor esteja, Deus, tocando na saúde da família da irmã Catiane Diniz, a Rose também, que perdeu o marido, sua filha Gabi. Traz o consolo, traz o conforto, Pai. O Roberto e a Eliane, a Deise. Deus, visita também o José, meu amigo José, o pai do Guilherme, o Kleber e a sua família, sua esposa, sua filha, a dona Joana, Deus, a irmã Aparecida e seus filhos, a irmã Dalgisa e sua mãe. Deus, toca nessas vidas, meu Pai. Traz a tua paz, livra de todo o mal. Deus, repreenda o mal. Deus, que o Senhor esteja, através da tua palavra, trazendo essas pessoas para perto de ti. Salva essas vidas, Pai. Aqueles que não te conhecem, que o Senhor, Deus, esteja atraindo através do teu amor. Salva aqueles que não são salvos, Pai. Visita, cura aqueles que precisam de cura. Deus, nós como amigos, como igreja, como família, nós liberamos a bênção do Senhor, Deus, sobre essas vidas, em nome e na autoridade do Senhor Jesus. Abençoa aqueles que nos acompanharam, cada família, cada lar. Toca com o teu poder, traz a tua paz, traz o teu milagre sobre cada lar, traz a tua salvação, Pai. Em nome de Jesus, encoraja aqueles que precisam fazer um conserto. Encoraja aqueles que precisam, Deus, ó Pai, se arrepender de coisas que praticaram no passado e que ainda não trouxeram à luz. Encoraja cada um, Pai.
Fortaleça cada um. Eu abençoo cada vida, cada um que nos acompanhou. Em nome e na autoridade do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero fazer a indicação de um livro. Aqui, ó. Debaixo das Suas Asas, de John Bevere. É um livro excelente. Nós falamos hoje sobre o princípio de autoridade. Não obedeceu à autoridade de Josué. Esse livro fala exatamente sobre isso. Como você aprender a viver pessoas que são autoridades sobre a sua vida. De asas. Livro excelente para você aprender sobre cobertura espiritual, sobre submissão, sobre obediência, e você vai crescer muito através dos princípios que tem aqui nesse livro. Ontem à noite, no culto de ontem à noite, o pastor José de Barros, ele pregou sobre isso, falou sobre o princípio de autoridade, como que Josué conseguiu conquistar muitas coisas, até mais do que Moisés. Por quê? Porque ele viveu debaixo da autoridade de Moisés. O pastor também falou sobre Eliseu, que viveu debaixo da autoridade de Elias. Então é um livro que fala, que vai nos ensinar a promessa de proteção debaixo de sua autoridade. Livro muito bom, tá? Recomendo esse livro, tem aqui suas 300 páginas, né? Uma semana de café para você ler esse livro. Mas muito bom, é uma leitura muito... É uma leitura fácil, uma leitura muito edificante. Nós vamos, a partir da semana que vem, começar um outro estudo. Tá? Nós vamos parar esse estudo. Já não iríamos meditar em todo o livro de Josué. Apenas nos 7 primeiros capítulos, que falam sobre 7 princípios para você conquistar o seu coração. Esse já era um norte que a gente tinha. Tá? Então, a partir da semana que vem, nós vamos começar a falar sobre um assunto bem pertinente nos dias atuais, que é sobre a criação de filhos. Tá? Como educar filhos nos dias atuais. Tá? Nós vamos começar segunda-feira um estudo aí sobre educação de filhos, sobre orientação de filhos. E eu espero você segunda-feira que vem, talvez umas 2 ou 3 segundas-feiras nós vamos falar sobre criação de filhos, sobre orientar filhos. A partir de segunda-feira a gente começa então esse estudo. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Obrigado por você ter nos acompanhado. Em nome do Senhor Jesus, quero mandar um abraço para os meus amigos que me acompanharam, que têm acompanhado, alguns amigos que têm nos acompanhado aí nas reuniões. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Tamo junto.